Muito bem, senhores, tudo bem com vocês? Olha só que matéria é esta. Que matéria é esta que o Estadão está trazendo e está afirmando revanchismo por parte do Barba se consolidando de uma maneira muito perigosa no Brasil. Ou seja, o próprio Estadão, um dos jornais mais influentes no Brasil, que parece que acordou, está trazendo esta reportagem que eu quero compartilhar com você a partir de agora, tá certo? Eu vou colocar na tela aí para você. Isso, vai aparecer aí, ó. Estadão afirma que revanchismo se consolida como política do governo do Barba. O jornal disse que o partido do Barba não tem rumo, ideias nem base no parlamento, ou seja, resumindo para você, trocando em miúdos aqui o que o Estadão está dizendo. Eles não sabem o que fazer com o Brasil. Juntou um baita de um mecanismo nesta nação, porque tem que tirar o Bolsonaro, porque vamos derrubar, ok, né? Não está mais aí. E até agora, vejam só vocês, até os jornalistas da Globo News estão dizendo que o Barba virou um baita de um palanqueiro, né? Alguém que só fica no palanque e que não trabalha para esta nação, não é verdade? Ou seja, é até estranho, né? Só agora que eles perceberam isso, né? E vou trazer para você também uma fala que acaba de sair e ela está repercutindo uma fala do Deltan Dallagnol, que inclusive tem tudo a ver com esse assunto. O Deltan Dallagnol que perdeu, né? Teve seu mandato cassado pelo Chandovski, né? E que também está englobado, está colocado dentro dessa estrutura de revanchismo no Brasil. Ou seja, eles pensam pouco em governar e muito em se vingar. Vamos ouvir o que diz aí o Deltan Dallagnol. Na sequência, trago para você esta matéria pesadíssima do Estadão e algo muito importante que o Estadão está pontuando que você precisa ficar atento. Vamos ouvir o Deltan. Eu queria começar, deputado, até sabendo a estratégia jurídica sua. O senhor já recorreu à decisão? Ainda não? Qual vai ser sua estratégia jurídica para tentar recuperar o seu mandato? A partir da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos oferecer embargos de declaração para o próprio tribunal, e eu já explico por que a gente precisa fazer isso, para só em seguida a gente levar a questão ao Supremo Tribunal Federal, que vai poder rever essa questão, restabelecer a lei, restabelecer a Constituição, nesse caso. Então essa é a perspectiva de curto prazo, Fabiola. E por que a gente precisa entrar com embargos de declaração? Porque nesse caso existem duas questões muito claras. Eu vou explicar de modo muito claro e didático. Em primeiro lugar, existe uma discussão em cima de suposições que revolve fatos e provas, em que o Tribunal Superior Eleitoral fez 4 suposições sucessivas, fez um malabarismo jurídico, dizendo que supôs que eu saí do cargo porque possivelmente alguma reclamação contra mim poderia se converter num processo disciplinar que eventualmente poderia se converter possivelmente, né, numa condenação que possivelmente poderia se converter numa demissão. 4 suposições sucessivas envolvendo fatos. E agora o que é mais grave, além dessa discussão fático-probatória, que nunca foi feita nos autos porque não era nem relevante, e não era relevante justamente porque existe uma segunda questão que é: a lei é clara e é objetiva. Só se torna elegível membro do Ministério Público que sai da carreira quando está na pendência um processo disciplinar. A lei é muito clara e objetiva, e a questão é: existia algum processo disciplinar quando o Deltan saiu do Ministério Público? Não existia nenhum. E pode aquela regra ser estendida para outras situações, a regra que torna alguém inelegível quando sai na pendência de processo disciplinar? Pode ser estendida para outras situações? A resposta é não. A Constituição, toda a interpretação da Constituição, não só do Supremo, dos tribunais superiores e toda a doutrina, tem toneladas de escritos, de textos unânimes dizendo que toda interpretação, toda regra que restringe direito fundamental, como direito a votar e ser votado, os direitos políticos, deve ser interpretada restritivamente.
não pode ser ampliada pelo intérprete, pelo julgador, pelo aplicador da lei, que é o que eles fizeram nesse caso. Então veja que tem duas situações. Uma situação de lei, de interpretação de lei da Constituição, a regra não me atingia, e porque a regra não me atingia, a gente nunca discutiu aquelas reclamações que tinham lá contra mim, e aí eles usaram suposições, discussões em cima daquelas reclamações para supor fazer exercício de futurologia, de adivinhação sobre pensamentos. Olha só, você gostaria de portas abertas para você neste ano que está passando tão rápido, né? E até agora, veja bem, até agora você não fez nada para mudar isso. É por isso que eu quero convidar você a trabalhar comigo e ganhar entre 2 e 10 mil reais por mês. Que tal? Rodrigo, dá para ganhar mais? Na verdade, ganha menos? Então, tem um link aqui na descrição que se chama Meu Novo Trabalho. É isso mesmo, Meu Novo Trabalho. É um link que está aqui na descrição que vai direcionar você para uma página onde vai rolar uma explicação rápida. Vai rolar um videozinho mostrando para você na prática, inclusive com depoimentos de muitos brasileiros que tiveram a sua vida transformada, depois de um clique. Uma ideia já pronta, concebida, que parece difícil, mas que na verdade não é. Por quê? Porque lamentavelmente hoje a cultura do brasileiro de compartilhar o que é bom, infelizmente, ela não é praticada. E nós estamos aqui, acredite, para compartilhar com você a oportunidade para você trabalhar de casa, no intervalo do seu trabalho, no intervalo da faculdade, não importa. Rodrigo, já sou aposentado, não tenho mais idade para isso. Para com isso, não deixa ninguém colocar isso na sua cabeça, não. Se você tem a vontade de ajudar os seus filhos, ajudar os seus netos, a aposentadoria tá pouca, o link aqui na descrição. Se você está começando uma vida, ou se você percebe que você não consegue, já tem uma vida, mas não consegue conquistar as coisas por conta da sensação de uma CLT, o tal do emprego registrado, carteirinha assinada, que dá uma sensação de segurança, mas que não é bem assim. A CLT costuma colocar um teto na sua cabeça que te impede de crescer. Eu estou chamando você para começar algo novo. O link está aqui na descrição, Meu Novo Trabalho. Clica lá, você será levado a uma página onde vamos explicar para você a sua oportunidade, aquela que vai mudar a sua vida. Mas assista até o final, é muito importante, tá? Porque muitas pessoas não têm paciência de ouvir o que nós temos para falar e acabam perdendo esta grande oportunidade. Corre lá, link na descrição, não perca mais tempo, eu quero ajudar você. Gente, e o Estadão que de maneira inacreditável, vou repetir para você, o Estadão de maneira inacreditável está trazendo à tona verdades que parte do consórcio de veículos de imprensa do Brasil já chegaram à conclusão. Olha só na capa, Estadão está afirmando revanchismo, dizendo que esse revanchismo está se consolidando como prática política do governo do Barba. E diz mais, o poderoso Jornal do Estado de São Paulo, na edição que abriu esta semana, está dizendo que cada vez mais o governo tem provado que não tem ideias práticas, não faz a mínima ideia de como dar um novo rumo para este país. Que novo rumo? Um rumo melhor do que a política econômica, por exemplo, de Paulo Guedes. Um rumo melhor do que a política da Tereza Cristina no agronegócio. Um rumo melhor na política de segurança nacional, como, por exemplo, a do nosso querido general Braga Neto. Tá tudo truncado, tá tudo amarrado. Inclusive agora começaram a se degladiar entre eles. O Barba tá muito invocado, por exemplo, com a Janja, que tá querendo cargo para meio mundo dentro do Palácio do Planalto, inclusive para ela. Ele ficou preocupado porque isso pode categorizar nepotismo, ou seja, a esposa do cara não ajuda. Em vez de ser
a mulher sábia e auxiliadora, se ele for no conselho dela, daqui a pouco tá pagando cadeia por conta de nepotismo. Não é verdade? O Brasil troca o grande Braga Neto pelo Flávio Dinossauro, o homem que está governando a punho de ferro. E há inclusive informações de bastidores de que a CPI do dia 8 de janeiro pode derrubar o G. Dias, colocar o Dinossauro em cana, derrubar o Barba. Há quem diga que há uma pressão da cúpula do PT para o Dino se afastar, e ele falou que se ele cair ele leva todo mundo, ou seja, a coisa tá feia nos bastidores aí, né? Nós temos o Jaiminho Haddad, o pior prefeito que São Paulo já teve, segundo pesquisa da população da própria cidade de São Paulo, que considerou o Jaiminho o pior prefeito da história, né? E como que se não bastasse, sendo aí o pior prefeito da história, o Barba teve a coragem de pegar esse camarada e colocar como ministro da economia do Brasil. E como comparar um cara desse com o Paulo Guedes, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, ó, o homem tá perdido. O homem tá sendo chamado, por exemplo, pelos americanos de aliado da Rússia, enquanto os países democráticos do mundo estão completamente na contramão, estão apoiando o Zelensky em relação à Ucrânia. Ou seja, o homem tá dando varada na água para tudo quanto é lado. Inclusive sobre a questão do Deltan Dallagnol, que você ouviu um trechinho do que o Deltan falou, que vai recorrer, vai trabalhar, de que ele acredita muito em uma espécie de um malabarismo, palavras do Deltan Dallagnol, feita, né, pelo Chandovsky. A República de Alexandria falou, vou provar facilmente, só não enxerga quem não quer. E você percebe no pessoal do consórcio que estava entrevistando ele, pessoal do UOL, todo mundo com cara de paisagem, né? E realmente falando, caramba, não tenho que argumentar com esse cara, não é verdade? Então, assim, ó, o poderoso estado de São Paulo dizendo que essa política de revanchismo mostra que o Barba, que a Petelândia não tem projeto para o Brasil. E o que isso significa, querido brasileiro? Significa que nós vamos pagar o pato. Não é aquela história de ficar mandando os caras, não adianta. Nós vamos pagar o pato, não é? O pouquinho do que está sendo reverberado nesta nação hoje, dessa queda que teve aí no combustível, queda muito pequenininha na questão do botijão de gás, não é verdade? O desemprego que não está estourado, mas já começou a querer subir, mas não estourou ainda. O pouquinho do benefício que o Brasil está vivendo neste período é efeito colateral de uma administração extraordinária, de um presidente que esse país nunca teve, né? Que muitos sentirão saudade, um homem que ao invés de trabalhar enfiando imposto em cima do cidadão brasileiro, cortou gastos, diminuiu os ministérios, enxugou a máquina pública, governou com responsabilidade, não roubando, não deixando roubar, não barganhou o Brasil. E olha que pegou o Brasil da era lulopetismo, 14 para quase 15 anos, né? 14 anos e meio dessa cambada, governou 4 anos, ó, legalzinho. Agora que o país tinha tudo para decolar, né? Nós já estamos vendo aí a coisa degringolando. Eu vou falar para você, repito, só não piorou porque ele pegou um país arrumado. Você tem duas sortes que esse cara deu. Esse cara deu sorte de pegar um país levemente organizado na época do Fernando Henrique Cardoso e depois pega do Barba, né? Esse cara sempre teve tudo para ser o melhor presidente que esse país já teve, de fato, não de fábula. Não de ficar contando uma história que nunca existiu, como a turma do sistema gosta de fazer, de ficar pegando o porquinho no chiqueiro, dá um banho nele, coloca uma gravatinha, enfeita, pinta de rosa, mas o porquinho é o seguinte, a característica do porquinho é assim que a madame vira as costas, ele volta para a poça de lamas.
E é o que já está começando a acontecer. E é o que tudo indica está acontecendo muito mais rápido que todo mundo imaginava. Por isso, esse desespero, esse desencanto, por exemplo, da turma da Globo News, né? Como o próprio Camarote, o jornalista, que disse: cadê o Mandela, que se revelaria para o Brasil do Lula? E nós estamos vendo agora um baita de um palanqueiro brigando com todo mundo. Ué, agora que você viu isso, Camarote, né? Em que mundo que você estava? De que planeta você veio, meu querido? Não é verdade? É assim. Olha, dê o seu like, comenta, compartilha. É extremamente importante. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Joia?